E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da aula de estatística. Se é novo, tenho certeza que vai gostar e vai se inscrever no canal porque tem muito mais conteúdo do que este. Estamos a continuar exatamente com as aulas de estatística e hoje queremos falar de desvio padrão. Eu vou mostrar aqui a fórmula de desvio padrão. Geralmente quando nos pedem para calcular o desvio padrão, nos é dado um conjunto de dados, muitas das vezes agrupados em classe e com a sua respectiva frequência absoluta. Eles nos dão apenas essas duas colunas e nos pedem para encontrar o desvio padrão. O desvio padrão é um indicador que nos ajuda a avaliar até que ponto os dados, as observações estão desviadas da média. Certo? Então, vamos lá ver primeiro qual é a fórmula do desvio padrão. Nós vamos calcular o desvio padrão na ordem de x. Podes não colocar isto também, numa primeira fase não faz muita diferença. É dado pela raiz quadrada. Não é? De uma fração em que o denominador é o total da frequência absoluta, não é? O numerador é o total, não é? É o somatório do produto entre a frequência absoluta e o quadrado da diferença entre o ponto médio menos, não é, a média. É o quadrado aqui. Então, a fórmula do desvio padrão é esta. Se formos a ver, esta fórmula que está dentro deste radical é fórmula de variância. Isto quer dizer que se você chega a precisar do desvio padrão, antes primeiro passou da variância. Quero acreditar que já falou disto nessas aulas que te levaram a chegar até aqui. Então, se já falaram da variância, pode saber muito bem que esta fórmula é a fórmula da variância. Se ainda não tem muito domínio, eu já expliquei isto num dos vídeos anteriores, pode ver. E no final deste vídeo também vai te mostrar a indicação do tal vídeo, em que eu expliquei sobre a variância. Mas ok, vamos agora encontrar o desvio padrão. A nossa preocupação é o desvio padrão. Veja que aqui há alguns elementos que nós temos aqui na tabela, mas também temos elementos que não temos na tabela. Vamos lá ver ponto por ponto. Ele pede o total, certo? Esse símbolo aqui somatório nós já temos na tabela. Agora, ele depois pede este produto entre o ponto, a frequência absoluta e esta diferença. A frequência absoluta Fi nós já temos aqui. Muito bem. Vamos lá ver o XI. XI é o ponto médio. Falamos também nos vídeos anteriores, pode pesquisar no canal Aprenda Fácil. XI é o ponto médio. Não temos aqui. Depois também pede a média. A média nós não temos aqui, não é? Também já expliquei. Então, significa que nós primeiro temos que arranjar formas de ter o ponto médio e ter a média. Fazermos essa diferença, multiplicar com a frequência absoluta. Só daí é que poderemos dividir com o total da frequência absoluta e calcular a sua raiz quadrada. Então, para facilitar isto aqui, você tem que criar colunas na tabela. Esta tabela é uma tabela dinâmica, significa não é estática. As colunas que nós vamos criar hoje, vamos criar exatamente porque precisamos delas. Mas amanhã, se estivermos a calcular outra coisa, podemos não precisar daquelas colunas, mas sim de outras colunas. Então, a partir daqui não é nada estático, não quer dizer que todas as tabelas estatísticas vão seguindo este mesmo ritmo. Então nós vamos criar a primeira coluna aqui, em que vamos calcular o ponto médio. Então o ponto médio é representado pela letra XI. Já vimos como encontrar, por isso eu só vou preencher aqui. Se não sabe, é só abrir o vídeo, um dos vídeos no mesmo canal, tem lá, expliquei como encontrar o ponto médio, quando falava de distribuição de frequências para dados agrupados em classe. Temos aqui o ponto médio, não é? Que é a média entre o limite inferior e o limite superior. É só fazer 2,70 mais 3,05 dividido por 2, vai encontrar. Já temos aqui o nosso ponto médio, mas não temos a média. Significa que temos que calcular a média. Geralmente, para encontrar, cria-se uma coluna. A fórmula da média diz o seguinte, é só para fazer revisão, mas já expliquei isso. A média é o quociente entre o somatório do produto entre a frequência absoluta e o ponto médio, dividido pelo somatório da frequência absoluta. Então, geralmente cria-se uma coluna em que vais multiplicar a frequência absoluta vezes o ponto médio.
porque já a frequência absoluta já temos. Então vamos fazer aqui frequência absoluta vezes o ponto médio, não é? É só fazer, frequência absoluta está aqui 8, ponto médio está aqui 2,88. Então é só fazer 8 vezes 2,88, 6 vezes 3,23 e assim sucessivamente. Já tenho aqui os produtos, é só multiplicar frequência absoluta vezes o ponto médio. Vais encontrar esses valores e vais calcular o total. Então é este total que vais levar, dividir com o total da frequência absoluta. Fazes aqui 121,55 dividido por 34. Se fizer isto devidamente, a tua média vai ter um valor de 3,575, não é? Então esta é que é a nossa média. O passo a seguir, já temos o ponto médio, temos a média. É encontrar a diferença entre... primeiro temos essa potência, mas primeiro temos que resolver o que está dentro de parênteses. Então o que está dentro de parênteses é a diferença entre o ponto médio e a média. Significa que vamos criar uma coluna aqui, em que vamos colocar a diferença entre o ponto médio e a média. Então é só fazer, já é simples. Tens os dados aqui, o ponto médio está aqui, a média está aqui. Então é só fazer 2,88 menos 3,575. 3,23 menos 3,575. 2,88 menos 3,575. Vou ter aqui menos 0,70. 3,23 menos 3,575. Vou ter menos 0,35. 3,58 menos 3,575. Vou ter aqui 0. Na verdade este valor é igual a este, só aqui está arredondado para 2 casas. Se arredondar aqui também vai ter 3,58. Então logo dá 0. 3,96 menos 3,575. Vou encontrar 0,35. 4,28 menos 3,575. Vou encontrar 0,70. E por fim, 4,63 menos 3,575. Vou encontrar 1,05. Até aqui não precisa calcular o total. De seguida, temos que elevar isto a 2. Então, vamos criar mais uma coluna aqui, em que nós vamos levar esta diferença que nós já fizemos aqui, xi menos a média. Vamos elevar isto a 2. O que vai acontecer é pegar o menos 0,70 elevar a 2. Menos 0,70 ao quadrado. Se você fizer isto, vai encontrar aqui 0,49. Menos 0,35 ao quadrado, ou seja, menos 0,35 vezes menos 0,35. Vai encontrar aqui 0,12. 0 ao quadrado continua 0. 0,35 ao quadrado vai encontrar 0,12. 0,70 ao quadrado vai encontrar 0,49. 1,05 vezes 1,05 vai encontrar 1,10. Ainda não precisamos do total, porque nós ainda não multiplicamos com a frequência absoluta. Agora nós vamos multiplicar, nós já temos a diferença e o seu quadrado. Então tudo que precisamos é levar isto e multiplicar com a frequência absoluta. Então, mais uma coluna aí vai acrescentar no seu exercício, em que vai multiplicar a frequência absoluta neste valor que você já tem aqui, do quadrado da diferença entre o ponto médio e a média. Você já tem isto aqui, está aqui. É este valor, é este valor, é este valor. Então só precisa levar esses valores, multiplicar com a sua frequência absoluta. Significa 0,49 vezes a frequência absoluta está aqui, vezes 8. Vai ter aqui 3,92. Aqui vai fazer 0,12 vezes 6. Vai encontrar aqui 0,73. 0,0 vezes 9. Vai encontrar aqui 0,0. Olha, pode encontrar números um bocadinho diferentes, ou seja, esses são números arredondados. Geralmente aqui tem 100 valores com 3, 4 casas decimais. Então eu arredondei para ganhar espaço. Já nesta coluna, nós podemos calcular o total. Significa somar 3,92 mais 0,73 mais 0 mais 0,37 mais 2,45 mais 3,31. Somando isto,
aparece um número, ou vamos ter um número arredondado de 10,78. Tudo que vamos fazer agora é só voltarmos na nossa fórmula desvio padrão e dizer que o total disto aqui, temos aqui 10,78, que vamos dividir com o total da frequência absoluta. A frequência absoluta está aqui, o seu total é 34. Vamos ter aqui, aqui esqueci de colocar a raiz quadrada, não é? Porque estamos a calcular o desvio padrão. Se não colocar a raiz quadrada, vai ter o valor da variância. 10,78,34, vamos encontrar um valor aproximado de 0,317. Então, calculando a raiz quadrada disto, vamos ter um número aproximadamente igual a 0,568. Este é que é o valor do nosso desvio padrão. O 0,317 sem a raiz quadrada, sem o radical, é a nossa variância. Então, raiz quadrada disto temos 0,568. É assim como nós encontramos o desvio padrão. Espero ter sido claro. Se gostou do vídeo, peço para curtir, pode partilhar e também deixe seu comentário no canal. Se não está inscrito, inscreva-se porque há muita coisa. Para já vou ainda dar continuidade neste mesmo exercício, mostrar como encontrar o coeficiente de variação. Até já!